Fala pessoal, tudo bem? Adriano aqui para mais um vídeo. Vamos aqui fazer um relato sobre o porquê que devemos de seguir as normas certinho. Então tá, vamos, ó, esse forro aqui de um montante ao outro tá dando 62 centímetros, ele não dá 40. Eu olhando aqui como foi colocado esse forro, ele foi a chapa ela foi acompanhando o F530. Se tivesse sido transversal podia ser 60, mas como estava acompanhando aqui, correndo junto com o F530, teria que ser 40, certo? E já de cara eu encontrei que ele ficou solto, estourou, não aguentou, né, esse forro. E eu vi aqui um grande problema, que ele está amarrado com arame. Esses arames aqui são aqueles arames de cobre para plaquinha, o gesso convencional. E deveria estar aqui fixado com aqueles engate específico para 530, certo? F530. O que acontece? Se você não acompanha aí as normas ou não faz direito, acontece esses problemas aqui. E o cliente falou: eu não quero desmanchar o forro. O certo era desmanchar o forro, arrancar tudo e fazer de novo, deixar bem bonitinho. Mas ele disse: ó, Adriano, o que tu pode fazer? Eu disse: eu vou fazer então aqui um paliativo para o teu forro não ceder de vez. Eu vou tentar, na linguagem brasileira, tapar o sol com a peneira. Eu expliquei que não era a maneira correta e ele também não queria fazer. Eu disse: então eu vou repregar, tentando fixar aqui esse forro. E aqui eu estou repregando, parafusando aqui para tentar tirar aquela tortura. O forro estava caindo, certo? Então, para vocês entenderem aqui, eu abri esse buraco, examinei e falei para o cliente: ó, o certo é você tirar esse forro todo, colocar as fixação dos montantes certinho, para que seja um serviço executado e não venha te dar dor de cabeça. E o cliente chegou e falou que não queria desmanchar, porém era uma área que não havia necessidade. E o que eu poderia fazer? Então eu só aproveitei o F530 que já estava solto aqui por cima e calcei com um caibro e com uma madeira, e eu suspendi para cima como se fosse fazer uma alavanca e fui parafusando até chegar num devido resultado, o que não era que a gente queria fazer, mas o cliente chamou para fazer isso e a gente tem que entender que se ele quer, eu deixei bem em observação que não era a medida correta. Então eu tô aqui parafusando um F530 para fechar esse buraco que eu fiz, para esse reparo, para que eu tivesse ali um histórico desse teto. E eu, na medida do possível, fiz aquele tapa-sol com a peneira. E ele disse que mais tarde, quando tivesse uma condições, eles estariam aí arrumando. Eles iam ver o que vão fazer desse local, né? Então tá aí. Então aqui eu tô tampando aí, eu tô fixando um 530 para me fechar. Eu vou pegar a própria chapa que eu recortei e vou passar aí uma fita telada, uma massinha, e tá assim fechando esse buraco. Pessoal, mas a observação aqui é o seguinte: quando você for fazer, aqui está um grande exemplo. Quando você for fazer algo, você faça da maneira certa. Porque você vai fazer e tem que fazer uma vez, então não custa fazer certo. Se a pessoa que tivesse feito esse teto aqui ele podia correr tanto lateral ou como transversal a chapa, mas se ele usasse as medidas certas, eu vou acompanhar a chapa com o montante, então eu vou fazer 40, eu vou atravessar a chapa, eu faço 60, não teria problema nenhum, desde que fazendo junta e dilatação tudo certinho, né? Mas aqui a pessoa quis correr junto com o F530 chapa, e o que aconteceu?
ele envergou, não aguentou, a distância era muito grande. Visto que as fibras da chapa ela corre conforme sai da máquina. Mas então, o que nós vamos fazer aqui? Eu chamei o meu ajudante, a gente calçou com uma tauba e foi macaqueando com o caibro, suspendendo assim o teto para cima, até a gente chegar numa precisão que encostaria no F530. Mas eu senti que o F530 não estava pegando pressão na chapa. Aí eu tive que abrir esse buraco aqui, esse reparo, e quando me deparei com essa situação que os F530 está tudo solto, ele não tem ponto de fixação, não é um forro estrutural. Infelizmente, eu mostrei para a cliente, eu disse, eu, claro, com toda a delicadeza, não quis condenar, mas eu só fiz o cliente ver que não está certo. Então, eu vou fechar aqui e a hora que o cliente decidir, a gente vai estar derrubando esse teto e tá fazendo novo. Mas a observação aqui, pessoal, é só isso mesmo. Quando você for fazer as divisão dos montantes F530, sempre faça na norma certa. Vai espalhar a chapa atravessando no F530, pode ser 60. Se você correr a chapa correr com sentido F530, faça com 40. Aí tá a prova certeira de que se tu fazer começar certo, vai terminar certo. Aí tá assim agora essa dor de cabeça. É claro que eu não vou me meter a dar palpite, mas a única coisa que eu esclareci foi que desmanchasse e fizesse de novo. Então aqui, eu tô aproveitando a mesma chapa, só vou ali botar uns parafusinhos, certo? Se vocês olhar aqui onde que tá os GN25, tem uma valeta. Por que tem essa valeta? Porque o drywall estava se quebrando, então quando eu suspendi para cima, ele deixou assim, veio essa marca. Então aqui eu só estou fechando ali, esse buraco com a mesma chapa, do tipo que eu tirei, só fez o corte. E agora logo já estou passando aí uma fita telada para fechar. E se você já teve uma situação dessa aí, diz aí, pessoal. Aqui então eu já estou colocando uma fita telada e não tem muito o que fazer, infelizmente. Não é o que a gente queria. A gente queria estar metendo aí a marreta e desmanchando tudo e fazendo novo, deixar um serviço mais profissional. Vocês ficaram conectados com Joinville, Santa Catarina, sul do Brasil. Ele é o Matheus. E ele o Adriano. E nós juntos formamos a Gesso Vale.